Olá pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá pessoal? Mais um dia a gente aqui para a gente começar os nossos trabalhos, tá? Espirituais, a nossa expansão da consciência, tá? Por isso que temos que agradecer, tá pessoal? É uma oportunidade, tá? Para a gente ir se aprofundando, trabalhando a espiritualidade, tá? E isso é muito importante, tá? Agradecer aqui, tá? Que eu vi aí no meu canal muitas pessoas se inscreveram, essas pessoas novas aí que estão chegando. Eu não conheço você pessoalmente, mas eu sei que a espiritualidade, esse Deus conhece você, tá? Por dentro e por fora, tá, pessoal? Então ele conhece as suas motivações, as suas intenções, ele conhece tudo. Mas seja bem-vindo aí, tá, pessoal? Vocês que se inscreveram aí no meu canal, tá? Obrigado aí. E eu também fiquei sabendo, né, pessoal? Tem pessoas assistindo meu vídeo nas escondidas, né? Parece que meu vídeo é o vídeo proibido, é, pessoal? Aqueles vídeos proibidos que a pessoa assiste escondido, tá? Mas eu fiquei sabendo porque são pessoas, né, que são de outro grupo aí, religioso e tal, e que às vezes o líder, tá? Pessoas lá proibiram de assistir meu vídeo. Eu não sei porquê, tá, pessoal? Mas o meu vídeo, assiste todos os outros qualquer vídeo, mas o meu vídeo não pode assistir, é proibido, é algo imoral, indecente, tá? Parecendo que é aqueles vídeos, né, como é, de nudez, tá? Parecendo aqueles vídeos que é proibido menores assistir, tá? Aqui já no YouTube, aqui, o meu vídeo não é para menores, tá, pessoal? Ele já traz a classificação aí, tá? Mas eu tô vendo pessoas que é adulta não podendo assistir, tá? Proibido, né? Eu não sei porquê, tá? Mas tem pessoas mesmo assim assistindo escondida. Por quê? As informações que eu trago aqui, tá, pessoal? Nesses grupos ela não ouve isso, tá? E aí ela vem ouvir aqui, tá? E graças a Deus, tá? Espero que continue, tá? É uma decisão sua, tá? Você, da sua consciência. Mas eu entendo se você acatar a, a coisa lá do seu líder, porque você ainda está atrelado lá, tá, pessoal? Tá apegado. Eu respeito isso, tá? Sem problema nenhum. Mas nenhuma pessoa pode impedir a outra consciência, tá, pessoal? A gente não pode invadir na decisão da consciência. Por isso que aqui eu estou colocando o conhecimento, mas a decisão é sua. Se você não quiser ficar no meu canal, tá tudo certo, tá? Deus continue lhe abençoando, lhe guardando e você continuando a sua jornada. Mas essas coisas que acontecem quando você está em um grupo aí religioso, tá? É isso que acontece. Eles proíbem você, de querem dominar. Você nem tem a chance de você tomar a sua decisão pela sua consciência. É isso que acontece, tá, pessoal, nesses grupos. Mas aqui não é assim não, tá? Aqui eu estou colocando o conhecimento para você tomar consciência, tá? Ninguém pode mudar a pessoa, forçar a pessoa a mudar. Isso aqui a pessoa tem que tomar consciência. Mas eu sei que nesses grupos da Matrix aí, eles fazem isso, tá, pessoal? E fazem isso de não querer que assista meu vídeo, tá? Eu não sei o que, é que aconteceu, mas vamos continuar, tá? A nossa jornada. E eu vou tomar aqui um gole de suco de goiaba no copo de criança, né? Porque você sabe que eu sou uma criancinha, uma eterna criança para Deus, tá, pessoal? Vou experimentar aqui. Ah, tá bom. Nossa,
É muito gostoso, tá, pessoal? Não sei porque as pessoas tomam aí refrigerante, tá, pessoal? Nossa, o que você vai ver da indústria aí, tem negócio de química vocês estão colocando no corpo, não tá no gibi, tá, pessoal? Eu agora vi aí nas redes sociais, né, umas pessoas, aquela bolacha, né, que é chamada, aqui na Bahia, é chamada bolacha creme crack. As pessoas estavam pegando e colocando no fogo, a bolacha, quando queimava, subia um cheiro de borracha, né? Ela ficava toda assim, mole, um cheiro de plástico, de borracha. Nossa, as pessoas estão comendo bolacha creme crack, pensando que é farinha de trigo, tá misturada com borracha. Passou aí vários vídeos, as pessoas fazendo teste. Eu vou fazer o teste. Eu estava vendo, então, cuidado, tá, pessoal? Essas coisas industrializadas, você sabe que a Matrix está colocando o veneno dela para nos envenenar, nos matar, tá, pessoal? Tomar muito cuidado com isso, viu? A maioria dos industrializados aí, tem pessoas aí com dirigida pela Matrix para colocar veneno para matar as pessoas, tá? Por isso que a gente tem que comer mais coisas bem da terra, bem natural, tá? Não muito essas coisas industrializadas, tá? Eu sei que agora no tempo moderno tudo é industrializado, tá? Mas a gente sempre procurar coisas para nos alimentar das coisas mais naturais possível, tá, pessoal? Para que o nosso corpo esteja bem, tá? Tá certo, pessoal? Por que que eu estou dando essa introdução toda aqui? Vou pegar aqui meu estudo, porque eu vou falar de uma coisa, tá, pessoal? Que tem ainda pessoas novas aqui, às vezes não tá entendendo, tá, pessoal? Tá com a visão ainda nas coisas da Matrix, tá? Achando que a gente que é espiritual está aqui à toa, está perdido, não vai ter suprimento, não vai ter ajuda de Deus, tá, pessoal? A gente não pode, tá? A gente que é espiritual não pode pensar. A gente tem uma esperança, pessoal. Uma esperança espiritual, que é maior do que tudo que está aqui nessa realidade. Porque o que está aqui nessa realidade é ilusão, pessoal, tá? Você só vai perceber isso quando tiver lá no último fôlego. Oh, meu Deus, eu vou deixar lá, para onde eu vou, né? É o que acontece com a maioria das pessoas, tá? E isso que a Matrix quer deixar você sem essa esperança aqui, sem para você estar vibrando em outra frequência, tá? Porque quando a gente tem essa esperança, certeza no, a gente não vai ficar desesperado, ansioso, tá? A gente sabe de todas as coisas. Por mais que aconteça algo, né? Às vezes a gente vai ficar imobilizado, não pode mais fazer alguma coisa, a gente vai. Sempre há um jeito de a gente fazer algo que a gente seja útil para alguma pessoa e esteja cumprindo o nosso propósito aqui, pessoal, tá? Sempre existe um lugar, tá? Mas por quê? A nossa vida verdadeira não é essa aqui, pessoal. Mas parece que as pessoas se apegam mesmo, eu não sei o que é, tá? Então, pessoas que tiveram saída do corpo, EQM, elas já percebem, tá? Que isso, por isso que ela vem mudada com outro tipo de pensamento, tá? Mas é isso, é um trabalho também espiritual de crescimento para que você chegue a essa compreensão, tá? E eu tenho que falar isso aqui, porque tem muitas pessoas novas no meu canal, tá? Agradecer elas, tá? Pela confiança. Obrigado pela preferência.
Obrigado pela preferência, né? E vamos, como é que se diz? Estudar para a gente ir crescendo para vocês entenderem, tá, pessoal? Que a nossa esperança não só está nessas coisas físicas, tá? Aí é meu tema de hoje, né? O que é a esperança espiritual, tá? O que é isso, pessoal? E por que temos que desenvolver essa virtude da alma? Então, a esperança é uma virtude que está na nossa alma, pessoal. E a gente precisa desenvolver ela para que essa esperança se torne forte, tá? Para que a gente transcenda essa matéria. Essa esperança está no nosso propósito de vida, está na nossa conexão com Deus, está na promessa que Deus prometeu a gente, tá? Para que a gente saiba que a gente está aqui temporariamente, mas quando a gente tiver temporariamente, qual é a nossa visão aqui? É fazer aquilo que está na nossa alma, que é o nosso propósito de vida, fazer o trabalho e depois ir embora, pessoal. Eu falo isso aqui direto, né? A gente não é a consciência, é isso que a gente tem que fazer, tá? Porque as pessoas, eu li ontem até o versículo de Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, não haja vaca no curral, todavia eu me alegrarei e louvarei no Deus da minha salvação. Porque se a gente aqui as coisas estiver ruim e a gente, ai meu Deus, perder a desesperança, aí já não tem jeito, pessoal. É a única coisa, é por isso que está intensificando aí de as pessoas matarem a sua fé, tirar essa esperança que você tem nesse Deus, na promessa de Deus, tá? Que é promessa de vida eterna. A gente não pode, tá? A gente tem que vibrar, por mais que a situação aqui, você vê que, por mais a minha situação não é uma das melhores, não é aquela, tá? Tem gente mais pior do que eu, mas também não, a minha situação não é das melhores. Mas eu tenho esperança em Deus, tá? Não vou deixar isso, eu estou em outra vibração, tá? Eu vou vivendo as coisas que vai aparecer, eu vou vivendo com a minha tranquilidade, a minha frequência, tá? Espiritual. Isso é o mais importante, porque tudo isso aqui vai passar. Tá certo, pessoal? Tô dando essa introdução para você entender, tá? Que a gente que é espiritual, aquele que despertou a consciência, ele foi alistado para uma batalha, tá? E a gente não pode se embaraçar com essas coisas da vida, tá? A gente faz as coisas nessa vida, mas nada para a gente se apegar, se embaraçar aqui, tá? Essa é a visão da espiritualidade, tá? Aí, mas primeiro vamos saber o que é essa esperança espiritual. O que é isso, irmão Samuel? Né? Ele fala: a esperança espiritual é uma crença confiante em um futuro melhor, guiada por princípios espiritual, a fé, seja em Deus ou um poder superior, ou em um propósito maior na vida. Então, nesses três aqui a gente vai ser guiado por princípios espirituais, tanto éticos e morais, pela fé, né, em Deus, né, seja em Deus ou no poder superior, né, que é Deus, não existe, Cristo também, né? Em um propósito maior na vida. Então, um propósito maior da nossa vida. Então, a gente, como espiritualista, tá? Eu tenho que incentivar você, como consciência que vocês a você, como consciência, se encaixar aqui com a visão da espiritualidade, que é usando os princípios espiritual, a fé, né, em Deus e encontrar o seu propósito de vida. É isso que você tem que fazer.
Por mais que meramente seja uma coisa que, não vou ganhar muito dinheiro, irmão Samuel. A gente que é espiritual, a gente não olha para isso, tá, pessoal? A gente olha para o que vai satisfazer a nossa alma. É o propósito seu que você está fazendo da sua alma, tá? O pouco que você ganhar, você vive com aquele pouco. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu, né? Tendo que comer um teto, o que vestir, estejamos contentes com isso. Você está fazendo o seu propósito, está no princípios espirituais, né? Sendo guiado por esses princípios. Então, para que sua crença fique confiante em um futuro melhor. Entende? É isso. Então, pode cair chuva, pedra, pode abalar aí, mas aquele que é espiritual, ele não vai perder a confiança no Criador, tá? Nesse Deus, tá, pessoal? Ele tem esperança. Não, eu tenho esperança. Minha esperança está em Deus. Entende, pessoal? E isso, pessoal, vai ajudar você, tá? Porque senão a gente vai cair naquela frequência daquele vitimismo, né? Ai, eu já sou velho. Ai, eu não tenho, tá? Porque a Matrix, né? Aqueles que não produzem igual a máquina é colocada para escanteio. Aí por isso que uma pessoa já de 40 anos, tá? 40 ou 50 anos, ela pode ainda estar fazendo o bem, produzindo para a sociedade, fazendo algo que traga satisfação. Essas pessoas são colocadas para escanteio. É o sistema, tá? É o sistema que faz isso. Mas a gente que é espiritual, a gente não está olhando para isso. Tanto, né? Que você viu que Sara, né, a mulher de Abraão, quando o anjo veio falar que ela ia ter o filho, né? Ela riu. Não, não posso mais, que eu já sou velha. Não, não vai acontecer isso, tá? Mas a gente que é de Deus, uma pessoa de fé, não olha para essas coisas circunstanciais aqui como as outras pessoas estão vendo. A gente está vendo algo mais além, pessoal. Eu não posso fazer mais, eu não tenho mais idade, irmão Samuel. Isso você tem que tirar essa visão, é visão limitante. Você está limitando a sua consciência, o seu espírito. Entende, pessoal? Foi igual como eu falei aqui quando eu começar o vídeo aqui. Eu não tenho dinheiro, eu não sei, tem muita gente aí melhor, tem muita gente que tem canais aí, tem condição, eu não tenho. Então, eu estava com esse pensamento, crença limitante. Olha agora aqui, pessoal. Olha eu gravando os vídeos, mesmo com dificuldade, com tudo, mas olha como está abençoando as pessoas, pessoal. A gente, quando não coloca essas coisas limitantes que a Matrix coloca, vai atrapalhar a nossa caminhada aqui, porque a gente está colocando esperança nessas coisas materiais. E a gente não pode. A nossa esperança está algo além, tá? Aí ele fala, é mais do que um desejo passageiro. Então, é mais do que um desejo. É uma força motriz que sustenta e inspira pessoas, especialmente em momentos de dificuldade, e a leva a agir em busca do seu objetivo espiritual. Então, ela vai nesse objetivo, do objetivo espiritual. Quer sempre crescer, quer sempre fazer a vontade de Deus, é sempre estar alinhada com Deus. Tudo que a gente tem que fazer tem que ser uma frequência para gerar isso, tá, pessoal? Então, a gente precisa dessa esperança, que é uma força motriz, uma força que vem de Deus, para a gente ter aquela inspiração, aquele momento difícil não derrubar a gente. Se a gente não tem esperança, a esperança está aqui em um governo, está aqui em uma pessoa, está no seu emprego, está no seu dinheiro que está no banco, está em alguma coisa, fazer igual o apóstolo Paulo, né? Se a nossa esperança está nessa vida aqui,
a gente somos o mais homem miserável de todos. É claro, pessoal, você entende porque os apóstolos, eles, sofreram o que eles sofreram, mas eles continuaram a jornada dele espiritual, pessoal, até o fim, e morreram tragicamente, tá? Vários cristãos aí também, no século passado, às vezes, para deixar até esses escritos para a gente hoje, que a gente tem esperança. Aí ele fala, a esperança é frequentemente associada à fé na promessa de Deus, incluindo a vida eterna, e a confiança na sua graça e amor. É vista como uma virtude da alma, inseparável da fé e da caridade. E é um dom do Espírito Santo. Então, olha o que ele fala aqui, pessoal. Ele fala que a esperança espiritual é frequentemente associada à fé na promessa de Deus, que é o quê? A promessa de vida eterna. E aí a gente vai ter confiança na sua graça e no amor de Deus. É vista como uma virtude, então é vista como uma virtude. Então, foi por isso que eu coloquei. E por que temos que desenvolver essa virtude da alma? É vista como uma virtude da alma, inseparável da fé. Então, ela está inseparável. Então, a fé e a esperança andam junto com o amor, a caridade. É um dom do Espírito Santo. Então, é o Espírito que vai mover para que você tenha isso. Para que vá além dessa matéria, tá? A nossa esperança. Por isso que a gente tem que desenvolver, porque está atrelada à nossa alma. Então, a gente tem que entrar na frequência para o Espírito e ir desenvolvendo essa frequência, né, de fé, de caridade. É o que a gente está fazendo. Quando a gente está estudando, entrando na frequência, a gente medita a hora, a gente faz o amor para outra pessoa, a gente se cuida também, ama a outra pessoa. Então, essa frequência, o Espírito vai começando a mover essa fé, essa esperança. Tá? Eu tenho que falar isso aqui, pessoal, porque muita gente tem entendido esperança errada. Principalmente os falsos profetas estão ensinando aí que você tem que ter esperança de ganhar dinheiro, disso, aquilo, outro. É por isso que aí as campanhas aí, pessoal. Tá? E quando não consegue, a pessoa fica chateada. Aí ele fala, a esperança espiritual é entendida como um sentimento, uma virtude, uma ferramenta que capacita a pessoa a encontrar recurso para seguir em frente, sempre acreditando em um futuro melhor. Ela é vista como um alento, um abrigo, impulsionando a ação e a busca por mudança positiva. Então, ela está sempre impulsionando, né, que é através do Espírito, para você fazer uma ação, né, seu comportamento, buscando sempre mudança positiva. Então, está buscando uma frequência elevada, não negativa. Ela sempre vai impulsionar para isso. A esperança é esse sentimento que está surgindo no coração daquele que é espiritual. Tá? Quem não é espiritual vai ter esperança em governo, vai ter esperança em não sei aonde, vai ter esperança nisso, tá? Aí o que mais? A esperança espiritual é uma força que impulsiona a buscar o bem. Então, sempre está impulsionando a buscar o bem. A superar o desafio e perseverar na busca por um propósito maior. Então, que é o seu propósito de vida, o propósito que está na sua alma. Seja qual for a crença que a gente colocar. Então, a gente tem que colocar nossa crença em Cristo, em Deus, para buscar essa força que nos impulsiona, que é a esperança espiritual. Tá? A gente tem que buscar. E como é que faz isso? Desenvolvendo
essa virtude. Então, é o trabalho da nossa espiritualidade. Por quê? Porque Deus é uma frequência, é uma sintonia, pessoal. Ele é uma energia. Deus é uma luz. É que João fala lá. Deus é luz. Tá? Então, a gente tem que se entrar na frequência que Deus tá, os anjos, os mentores, essas pessoas estão, para que a gente se alinhe com essa frequência. Então, são virtudes que a gente precisa desenvolver. A gente ainda está um pouco longe, a gente está melhorando, está melhorando. Outras pessoas que não estão aqui escutando tão pior, mas elas podem entrar na frequência? Pode entrar na frequência. É uma frequência. É isso que eles não entendem lá no conceito religioso, tá? Porque veja o que é que eles fazem quando chega lá, como é o culto lá de qualquer grupo religioso. Chega lá, você senta, tem música. É frequência. Começa a cantar. Te louvarei, não importa a circunstância. Então, o tom, a introdução, tudo frequência para levar a sua consciência a uma frequência, né? Aí depois, quando acaba essa parte do culto, o que é que acontece lá? Outra frequência. Então, ele vem com a ministração, o que eu estou falando aqui, com palavras. Palavras que ela vai mexer com a alma, com a consciência, para que você comece a acelerar. Não, tá correto, eu tenho que entrar aí nesse. Não, tá. Entende? Para trazer a consciência. Então, tudo é frequência, pessoal, para fazer você se conectar com Deus. Agora, eles não sabem isso, tá? Eles fazem porque quando ele fez aquilo, aquilo trouxe ali uma presença, né? Às vezes a presença dos anjos, tá? E tem gente até no meio evangélico invocando aí outros espíritos contrários, porque estão em outra frequência, tá? Espírito maligno está também sendo invocado lá. Eu sinto muito, tá? Aí o que mais, pessoal? Ele fala: a esperança espiritual não significa apenas esperar que as coisas melhorem. Ela impulsiona a ação a buscar por mudança positiva. Então, ela impulsiona você a buscar aquilo, aquela ação com as coisas positivas, as coisas elevadas. Então, ela vai impulsionar para você fazer o seu trabalho, o seu propósito de vida aqui. Então, a esperança não é eu vou ficar aqui parado esperando a esperança de. Não, pessoal. Ela está em movimento, porque tudo é energia aqui, tudo está em movimento. Então, ela vai começar a impulsionar você a ter um comportamento, uma ação aqui nessa realidade, onde você busca por mudança positiva, né? Aquilo que era para o bem, então você busca mudança para o bem, você está trabalhando para o bem. E aí o príncipe desse mundo não vai gostar muito, tá? Você tendo essas ações aqui buscando para fazer o bem, então ele vai. Então você entrou, foi alistado para a guerra, você vai receber fogo aí espiritual e até físico, tá? Esses dias já recebi aí uma palavra aí, né? Mais um vigarista, tá? Tá começando a aumentar o ataque, tá? Porque eu estou fazendo aqui o trabalho, isso está mexendo com a consciência e o coração das pessoas. Então, fogo nesse cara aí, tá? Esse cara aí tem que ser derrubado. Ele está trazendo muita coisa aí que não é para trazer. Então, é isso que os espíritos vai fazer. Foi assim com os apóstolos, tá? Até ele ser eliminado aqui dessa realidade. Foi assim. E não é diferente para aqueles que querem trazer verdadeiramente a verdade. Aí ele fala: a esperança espiritual fortalece a resiliência e a capacidade de lidar com dificuldade da vida. Então,
a esperança, ela é aquela força motriz que vai trazer aquela resiliência, aquela força, uma capacidade que você tem como lidar com as dificuldades da vida. Ai, minha vida tá difícil, irmão Samuel. Ai, meu Deus. Não, pessoal, tá? Todo mundo tá difícil. Não existe ninguém aqui sem difícil na vida. Me veja aí, até os ricos aí que tem dinheiro aí tá numa regalia aí, né? Física, né? Eles têm dificuldade. Entende, pessoal? As pessoas, meu Deus, as pessoas, a Matrix colocou ilusão na cabeça das pessoas e a gente entrou. Mas é isso, e por isso que eu estou aqui trazendo essas para despertar você, trazendo algo que vai além dessas coisas, tá? Aí sua força vem de Deus, você não vai parar, tá? Aí ele fala, ela nos ajuda a manter o foco, né, a esperança espiritual, no nosso objetivo, mesmo diante do obstáculo e a enxergar um futuro melhor. Então, mesmo que tenha obstáculo, tenha dificuldade aqui, não, mas não, minha meta é essa, meu objetivo é esse. Então, eu estou no meu objetivo, que é fazer o propósito de vida. Ah, tá difícil? Tá difícil. Então, olha aqui, eu tenho dificuldade de todos os lados, mas o meu objetivo tem que continuar aqui. Entende, pessoal? E Deus, a espiritualidade, vai suprir tudo que a gente precisa, vai nos ajudar nesse caminho aqui que a gente está fazendo, tá? Vai usar pessoas, irmão, vai usar para suprir aquilo que a gente, enquanto estiver aqui, está fazendo. Ele tem suprido até agora, nos mantido vivo aqui, tá? Aconteceu aí peste, aconteceu doenças, aí aconteceu, muita gente morreu e a gente está aqui. Por que ele está sustentando isso? Porque ele quer que a gente faça o nosso propósito de vida até o fim e não perca essa esperança. Aí ele fala, muitas tradições espirituais, a esperança é vista como um dom divino, um presente que nos fortalece e nos guia. Então, é vista como um dom porque é o dom do Espírito Santo, né? É um presente que Deus nos deu para guiar a gente por esse caminho. Então, o Espírito Santo, por isso que o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, ele é como um guia. Você tem que deixar guiar você, tá? Esse é o problema da gente, tá? Aí ele fala, em resumo, a esperança espiritual é uma força poderosa que nos conecta com o nosso propósito maior. Então, conecta com o nosso propósito de vida. Propósito, conecta com algo maior, com Deus, tá? Que nos ajuda a superar o desafio e nos inspira a construir um futuro melhor, tanto para nós mesmos quanto para o mundo ao nosso redor. Então, a gente vai trabalhar ainda para o nosso futuro, tá? Trabalhando a nossa frequência. Então, quando a gente começa a trabalhar a frequência, começa a buscar coisas positivas para o bem, o espírito começa a impulsionar a gente a fazer um trabalho tanto para o nosso bem como para outro. Então, a gente está criando um futuro tanto para a gente como para o mundo ao nosso redor. Não tem jeito, tá? Porque as pessoas querem que o mundo melhore, querem que apareça aí um com poder aí, pá, mude logo tudo. Não vai ser assim. É as pessoas tomando consciência. É essa consciência que constrói. Então, nós não construímos essa bagaça aqui perturbada aqui nessa realidade. Por quê? Por isso que o inimigo enganou, pessoal. Ele continua enganando, porque ele precisa das consciências agindo como ele quer para construir esse sistema maligno que a gente está. Então, para a gente construir um sistema do bem, a gente também tem que ter várias consciências.
É por isso que quando tinha várias consciências reunidas lá, a primeira igreja, o que é que a Matrix, o inimigo, fez? Atacou logo para dissipar logo, porque ele sabe que muitas consciências trabalhando juntas vai estabelecer o bem e ele não quer. Não quer. Bem aqui, não, não, não. Por isso que quando a gente começa a nos alistou para a espiritualidade, né? Despertou, a gente começa a trabalhar a frequência do bem, começa a ajudar as pessoas espiritual, mental, emocional e física. O que é que acontece? Essa pessoa é atacada. Ataca, ataca, derruba aí, derruba esse camarada. Não, 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 não. Não quero isso aqui. Essa é a nossa é a nossa dificuldade, tá, pessoal? É a nossa dificuldade. E a gente tem que entender isso, tá? Tomar mais um suco aqui, tá? A gente tem que entender isso, tá, pessoal? Aí o que mais que ele fala? Ele fala: a palavra esperança vem do latim. Então, a origem da palavra, né? Esperança vem do latim. Significa esperare, esperare, sentido que leva o homem a olhar para o futuro. Então, é um sentido que dá, que significa olhar para o futuro, né? Qual é? Futuro aqui dessa realidade? Não, futuro, né? Espiritual, futuro que nos aguarda um futuro melhor. É o que Deus tem preparado, tá? Considerando considerando o portador de condições melhores que é oferecida pelo presente, de tal sorte que a luta pela vida e o sofrimento são enfrentados com contingências passageiras na marcha para um fim mais alto e de maior valor. Então, as coisas que a gente está enfrentando aqui são passageiras. A gente está marchando. Por isso que o apóstolo Paulo fala que a gente é peregrino na terra. A gente é peregrino. E a gente precisa entender isso, tá? A gente está indo para algo maior. A esperança é uma virtude sobrenatural, né? Que leva o homem a desejar Deus como o bem supremo. Então, essa esperança que é colocada por Deus, ela nos ajuda a querer sempre buscar Deus, tá? Sempre buscar o bem. Então, quando a gente está alinhando a frequência, a gente está trabalhando, é porque a gente tem esperança. Quando a pessoa não vou orar, não. Chegaram muitas pessoas aqui assim, tá? A esperança dela estava sendo minada, né? Aí nos grupos religiosos, a maioria do que estão aqui veio de grupo religioso. Então, chegaram aqui, tá? Não tinha mais vontade de orar, de, de meditar, sabe, de ler as escrituras, sabe, de pesquisar, estudar coisas espiritual. Tinha gente que estava, ai meu Deus, eu vou desistir. Não, não, não quero, não, irmão, isso aí não dá mais não. As pessoas estavam assim, pessoal, é sério, tá? E graças a Deus, com a ajuda de Deus e da espiritualidade, né? O meu vídeo aqui, pessoal, trouxe ânimo a essas pessoas. Então, é essa força motriz, é essa colocando esperança no coração dela. Então, eu estou trabalhando aqui para colocar essa força, essa esperança. Tem gente aqui na internet que está trabalhando para matar a sua fé, a sua esperança em Deus. Aí fica difícil. É o inimigo, tá? O inimigo tem os deles aí que querem matar a sua fé. E eu estou colocando aqui a esperança para você ter força para continuar a sua jornada aqui. Eu quero matar. Tá, pessoal? Por isso que a gente tem que se apegar às coisas, tá? Eu estou aqui ensinando, orientando, né? Mas é uma decisão sua, pessoal, tá? Não é coisa forçada igual a religião. É uma decisão que você vai ter que tomar. Vou colocar isso todo dia, me dedicar a
essa espiritualidade é uma decisão sua. Porque só é você que trabalha a sua espiritualidade, né? Ninguém pode trabalhar a sua espiritualidade, tá? A pessoa pode, como eu estou fazendo, passar informação, ajudar você, né? Mandar energia boa, mas a decisão é sempre sua, tá, pessoal? Aí ele fala, a esperança faz com que o nosso pensamento ultrapasse tempo e espaço. Então, o tempo e o espaço é dessa realidade. Então, você vê que essa esperança, o nosso pensamento vai ultrapassar esse tempo e espaço. Então, não existe tempo. Ah, eu sou velho. Ah, eu não posso fazer isso. Ah, não existe isso, tá, pessoal? A gente que é espiritual, a esperança da gente está em algo que ultrapassa esse tempo e espaço e penetra na imensidão do espaço infinito. Então, entra na devastidão do, como é que se diz? Do universo que Deus criou, tá, pessoal? Não estamos limitados a esse tempo e espaço. A gente é uma consciência que ela não existe tempo para ela. A gente percebe o tempo quando a gente está nesse tempo e espaço, nessa terceira dimensão, tá? A gente não percebe, tá? Aí, por isso que se você deixar o corpo, você quando essas pessoas que tiveram experiência de quase morte, ou pessoas que tiveram saída do corpo, elas perceberam que ficaram no mundo espiritual, o tempo lá era diferente daqui. Entende, pessoal? E a gente é o quê? É essa consciência. Então, não podemos limitar as coisas aqui que a Matrix colocam para a gente, tá? Sempre a gente vai achar como tá podendo fazer algo para si e para o outro, tá? Sendo útil para o outro. E fazendo aquilo que é da sua alma, tá? Ao que mais? A esperança faz com que o nosso pensamento ultrapasse tempo e espaço, né? Penetre na imensidão do espaço infinito. Assim, de posse desta virtude, esquecemos momentaneamente das dores, do sacrifício, das doenças, das dificuldades e lembramos somente da felicidade regida pela paz e tranquilidade de nossas tensões. Então, a gente precisa ter essa visão, tá, pessoal? Aí ele fala: isso não é utopia, é a dimensão do eu. Então, é aonde você entra nessa frequência, a sua dimensão do eu espiritual, que se transcende a si mesmo rumo a uma espiritualidade superior. Então, a gente está rumo a uma espiritualidade superior. Então, é aquelas virtude elevada que a gente está transcendendo, indo para essa espiritualidade maior. É isso, tá? Esse é o nosso trabalho, tá? E a gente ainda está trabalhando, né, pessoal? A gente está melhorando. Eu, você, tá? Se eu tô um pouco melhor, tô ensinando a vocês, mas eu não sou também, eu tô no mesmo barco, eu tô trabalhando, errando, acertando e a gente está caminhando, ó, com essa esperança nesse Deus de vida eterna, tá? Para a gente chegar a essa transcendência, chegar nesse rumo da uma espiritualidade superior. Porque os seres elevados estão numa espiritualidade superior. A gente está trabalhando, tá? E não se cobre muito, tá, pessoal? A gente está aqui aprendendo, é normal. A gente errar também, tá? Faz parte do jogo, do jogo que a gente vê jogar aqui. Então, não se cobre muito. Por isso, se errar, tá certo, errei. Vamos continuar de novo. Vamos trabalhando então na frequência.
É assim, tá? Ainda não tomou a decisão, tá vacilando, tá derrapando, tá acontecendo, mas aí o quê? Por isso que os outros irmãos que estão mais fortes ajudar os fracos. Não, vamos continuar, irmão. Não, não olhe para isso, não. Não olhe para a circunstância. Vamos continuar. Eu tô velho. Eu tô com uma dificuldade, eu tô com uma doença, irmão. Eu tô. Não, não, não olhe isso. Trabalhe a sua frequência, a sua energia naquilo que você pode e a gente vai continuar. É isso que a gente tem que fazer como um ser espiritual. Por quê? Por isso que eu já falei, eu estou olhando vocês como consciência, tá? Não é como vocês estão aqui entendendo. Eu sei que isso está intrínseco nas suas consciências, tá? Que já vem de muito tempo, né? A Matrix na gente, né? Aí ele fala: quando temos esperança, confiamos na promessa de Deus. Temos a serena certeza de que, se fizermos obras de retidão, receberemos nossa recompensa. Sim, paz neste mundo e vida eterna no mundo vindouro. Então, se a gente entrar nessa frequência da promessa de Deus, a gente tem que fazer obra de retidão. Porque a gente vai receber a nossa recompensa, tá, pessoal? A paz nesse mundo e a vida eterna no mundo vindouro. A gente vai receber, tá? E eu quero que você experimente isso, essa paz, essa frequência que você entrar, tá? Isso é maravilhoso. Tem muita gente que já experimentaram isso. É bom. Então, você vai experimentar se ficar na frequência a vida eterna no mundo vindouro, tá, pessoal? O que mais? A esperança é uma virtude fundamental na vida espiritual de uma pessoa. Então, é fundamental aquele que é espiritual, ele ter esperança. Mas esperança só nessas coisas aqui passageiras? Não, esperança em algo maior. E até algo que a gente ainda não sabe como é que vai ser esse algo maior. Mas é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí ele fala, é fundamental na vida espiritual de uma pessoa, né? Uma lâmpada que ilumina o nosso passo do fiel, mesmo nas noites mais escuras. Então, é tipo como uma lâmpada, a esperança vai dando luz no fim do túnel, né? Opa, tá escuro aqui esse túnel, então a esperança é aquela luz que vai clarear para naquelas noites escuras, noites tenebrosas da gente, tá? Nessa vida. Ele fala, no caminho da fé, ela é mais do que um simples sentimento, é um desejo de algo melhor. É uma confiança profunda, então, da alma, né? Quando ele está falando confiança profunda é da alma, e ativa na promessa de Deus. Então, é que sua alma está ativa na promessa de Deus, que nos sustenta e nos guia em direção ao cumprimento de seu plano de amor. Então, vai sustentar nossa alma, nosso espírito, vai nos guiar em direção a esse cumprimento de amor. A gente vai cumprir o nosso propósito com amor, com alegria e depois ir embora, tá? Todas as coisas. Não ande ansioso por nada dessas coisas. O importante é a gente estamos bem, estamos espiritualmente bem e conseguindo fazer aquilo que Deus, a espiritualidade, colocou na nossa alma. Tá? Aí ele fala, no percurso da vida, todos enfrentamos um momento de dificuldade e incerteza. Não tem esse que não enfrente. Tá? Neste tempo, a esperança nos chama a confiar no cuidado providencial de Deus e a perseverar com coragem. É isso, tá? Jesus Cristo é um exemplo perfeito de esperança em meio ao sofrimento.
sua paixão e ressurreição nos ensina que a cruz não é a palavra final. Então, não é o que acabou, pronto, Jesus já não tem mais. Não, ele ressuscitou. Há sempre uma promessa de vida nova e da vitória definida do bem. Então, Cristo é o exemplo da gente que a gente continuar na frequência que Deus quer, naquilo, fazendo que aquilo que Deus quer, a gente tem essa promessa de vida eterna. Então, quando ele ressurgir, a gente vai ressurgir igual a ele. A gente vai ter o corpo igual a ele. Entende? É a promessa. Foi o que Paulo falou, tá? Um homem que você viu que no começo atacava o povo de Deus, depois começou a defender a fé em Cristo Jesus, tá? Porque ele se tornou um exemplo para Paulo. Aí, o que mais, pessoal? A esperança espiritual não está enraizada em circunstâncias externas. Então, a esperança espiritual, que é do espírito da pessoa, não pode estar enraizada, né? A gente colocar raiz nessas coisas externas que a gente está vendo. Ou no que pode ser realizado pelo próprio esforço. Não é. Não é, eu vou conseguir com o meu próprio esforço. Não existe isso, tá? A gente que é espiritual não é pelo nosso esforço, é pela ajuda de Deus da espiritualidade, tá? Ele se fundamenta na promessa fiel de Deus e na certeza de que ele cumpre sua palavra. Então, essa esperança espiritual está fundamentada na promessa de vida eterna de Deus, né? E na certeza de que ele vai cumprir essa palavra. Ele é fiel. Então, a nossa esperança está aí. E esta é a esperança que nos mantém firme, mesmo diante do vento contrário. Então, mesmo que o vento esteja soprando contrário, a gente vai manter firme. Eu acredito em Deus. Ele vai me manter. Não é essa dificuldade que eu estou passando aqui que vai me tirar da promessa de Deus, tá, pessoal? Não é isso. Então, a gente tem que colocar isso no nosso ser, na nossa alma. Então, isso é desenvolvendo a nossa fé, tá, pessoal? Trabalhando a nossa esperança para a gente crescer a nossa consciência, tá? Aí, quem sabe, a gente chega à fé de Abacuque, né, pessoal? Porque vai dizer, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o fruto da oliveira minta, não haja currais, não haja vacas no currais, ainda assim eu me alegrarei e exaltarei no Deus da minha salvação. Então, nossa, é uma fé muito grande, tá, pessoal? A gente não está assim preparado, mas a gente está se preparando, né, pessoal? Aí ele fala, no caminho da fé, da consciência. Então, o caminho da fé é um caminho da consciência da pessoa. Quando a pessoa vai tomando consciência, a fé dela vai aumentando. Então, o caminho da fé, da consciência dela, a esperança é como uma luz que nunca se apaga. Então, é aquela luz que está dentro de você que não vai se apagar. E tem muitos trabalhando para tirar sua fé e apagar essa esperança sua. Tem muitos aí trabalhando contrário à espiritualidade. Por que você quer tirar a esperança das pessoas, matar a fé das pessoas? Não faça uma coisa dessa, pessoal. A pessoa está trabalhando para o inimigo e nem está percebendo, tá? Aí ele fala, uma luz que não se apaga. Ela nos ajuda a enxergar além da sombra, da dúvida, do medo, guiando em direção à plenitude da vida em Deus. Então, ela vai seguir essa esperança, tá? Tá nos guiando, que vem através do Espírito de Deus, né? A direção da plenitude da vida. Então, ele está movendo, está dando força, né?
mesmo quando as coisas estão tudo aqui, o vento contrário. Meu Deus, Samuel, o vento vai derrubar tudo. Ai, agora eu não sei o que é que eu faço. Ai, Samuel, ai meu Deus. Mas se você tem Cristo no seu barco, esse barco não vai se afundar, né? É as músicas dos evangelhos. Eu tenho um barco que navega pelo mar e Jesus Cristo é o capitão. Então, se ele for o capitão do seu barco, não vai afundar. Foi o que aconteceu, que Cristo estava no barco e a tempestade veio. O que é que os apóstolos dizem? Ai, meu Deus, ai, a onda grande, agora a gente vai morrer, Senhor. É agora, prepara aí. Aí Cristo acordou assim, o que foi? Tá vendo não? O barco vai afundar e a onda tá muito grande. Aí ele disse, aquieta-te. Então, fez o mar se aquietar. Então, Cristo estando no barco, pessoal, não tenha medo, não vai afundar. Você não vai perecer sem cumprir o seu propósito, tá? Ainda Cristo falou, por homem de pouca fé. Por que tem pouca fé assim, tá? Mas é isso. Ele depois foi aumentando a fé desses apóstolos, tá? Vamos para aqui, tá, pessoal? Eu vou ali fazer uma merendinha, tá? E a gente continua, tá, na segunda parte, tá, pessoal? Como é que se diz? A gente continua na segunda parte. 56 minutos, eu não posso passar muito, tá? Porque eu quero que vocês assistam, tá? Para trazer esperança ao seu coração, alegria, tá? E mesmo com a dificuldade que a gente continue caminhando, tá, pessoal? Tá bom? Então, até a segunda parte.